estereótipos mais assustadores que você vê no interior de alguns lugares do mundo é que o judeu, ele, por exemplo, por que ele usa kippá? Eu escutei isso no interior do Rio de Janeiro. Você acredita que é para tampar os chifres, porque tem alguma coisa demoníaca. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição de entrevistas aqui no Sobrevivendo na Turquia, o seu canal sobre o Oriente Médio, onde tentamos passar para vocês informações da maneira mais clara, simples e objetiva possível. Gente, hoje eu tenho o prazer de conversar com Eliyahu Haski. Ele é rabino brasileiro que mora em Israel e leciona estudos judaicos para jovens há 8 anos. Ele também tem um canal no YouTube sobre todas as coisas judaísmo. Então, diretamente de Israel, vamos chamar o Rabino. Bom dia, boa tarde, Rabino, tudo bem? Bom dia, boa tarde, Dani. É um prazer imenso estar aqui no seu canal com uma pessoa tão simpática e tão inteligente. Eu que agradeço. Vamos começar por aí. O que é um rabino? O que vocês fazem? Como você se torna um rabino? Então, no judaísmo, a gente vê que a marca, né, que é muito considerada do povo judeu, é o livro. O povo judeu ele é chamado, né, devido a vários motivos, o povo do livro. E primeiro que esse motivo é dado devido a muitas perseguições. Então, como o povo judeu passou de 1 milhão de lugares, a minha mãe, por exemplo, é do Egito. Ela nasceu, cresceu no Egito, sempre falou árabe na nossa casa, e a gente foi para o Brasil. Então, sempre tendo que ler muitas línguas, se preocupar muito com o que está estudando. Então, o judeu ele vai para um lugar chamado Yeshiva, que é um centro de estudo judaico, onde ele fica mais ou menos uns 10 a 12 anos estudando realmente manhã, tarde e noite, e aí ele faz provas, tanto na questão ética, moral e intelectual, para poder se tornar um rabino. Então, ele tem que estar preparado moralmente, o ideal é que ele esteja casado para ele entender o que é o casamento, o que são filhos, para poder assim passar adiante, basicamente, todo esse entendimento. Entendi. E uma mulher pode se tornar um rabino? Ou qual seja eu não sei o adjetivo certo? Claro. Para a mulher, a gente chama em hebraico de rabanit, que seria, no português, rabina. Só que quando a gente traz para a ideia cultural brasileira, passa a ideia de que a mulher se tornou a líder central como homem. E a mulher, quando ela está na centralidade, ela está de forma diferente do homem. Ou seja, na parte do canto, a Torá fala que o canto feminino ele é parte da sensualidade da mulher, então a mulher pode escutar um homem cantando e um homem não deve escutar uma mulher cantando, a não ser que seja marido ou família interna. Então, quando a mulher estiver dentro dessa centralidade rabínica, ela vai estar ensinando Torá, ela vai estar passando todo o conhecimento dela, mas de uma forma que saiba não confundir a cabeça do homem, que a princípio a Torá diz que a cabeça do homem, se ela não é bem trabalhada, falando assim de uma forma meio irônica, como se fosse um bichinho. Se o homem não é bem trabalhado, ele vê tudo errado. Então a mulher precisa passar de uma forma inteligente para que o homem não entenda errado. Ah, então tem isso. Olha, que interessante. A rabina teria as mesmas funções que vocês, que os homens? Aliás, quais são as funções de um rabino? Vocês fazem casamentos, circuncisões, o que é? Olha, Dani, é bastante coisa mesmo, bastante. Porque hoje em dia, a gente vê, a Torá escrita são 24 livros, então tem ensinamentos em cima disso. Tem a Torá oral, que são mais ou menos 63. Depois você tem a discussão em cima da Torá oral, Guemará, 63. Depois tem a Kabbalah, tem o Midrash, estudos quase que sem fim. Então você tem mais ou menos aí atualmente uns 1000 livros básicos. Para você passar tudo isso, você tem casamento, você tem circuncisão, você tem o bar mitzvah, que é muito parecido em muitas religiões, de mulher 13 anos, homem 13 anos e a mulher com 12 anos, que a maturidade é mais rápida. Você tem ensinamentos de canto, de abate do animal de uma forma kasher e correta. Não tem fim. Tem aulas sobre escrivão, que são escritos de pergaminhos religiosos, rolo da Torá, e por aí vai. São muitos assuntos. Outro dia eu estava conversando com uma judia ortodoxa, Ieda Batsheva,
e ela disse que a sua função é extremamente importante, a do rabino. Ela disse que estava cozinhando alguma coisa e para um outro dia era um pavê que leva leite, né, leite condensado. Ela disse que espirrou um pouquinho no que ela estava fazendo. Ela falou, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Eu vou ligar para o rabino para ver que você tem que jogar tudo fora, que é ele que vai medir para mim. Então, pessoal, se vocês perderam a entrevista da Ieda, está aqui no canal também, ela fala um pouquinho sobre isso. É uma âncora aos judeus, né? Realmente, porque na Torá você tem 613 mandamentos da Torá. E para que se entendam, você tem algumas milhares de mandamentos rabínicos para que se entenda da Torá. Porém, você tem um conselho ético e moral. Então, é uma filosofia de vida, é como se você visse um índio morando, só que isso não fica tão aparente, porque o judeu, ele, querendo ou não, ele está sempre se adaptando absolutamente. A roupa dele, então ele fica como se fosse uma pessoa que está ali no mundo normal, mas ele tem uma filosofia de vida completamente intrínseca. Uhum. Eu estou notando que o senhor não tem o paiol, tem? Exatamente, que a gente chama de paiot, né, o peiot, aquele cabelo entrelaçado. Isso, Dani, é muito interessante sua pergunta, porque é o seguinte, no judaísmo existe uma proibição de você raspar os cantos da cabeça. Porque isso se pareceria com povos idólatras antigamente e também tem a ver com autoflagelação, que é você passar uma lâmina raspada na pele. Seria também uma forma de machucar o corpo. Então a proibição somente é ter a máquina zero, diríamos assim. Então se você tem qualquer cabelo na parte lateral da cabeça toda, incluindo aqui, isso é chamado peiot. E tem aqueles que, para se denominarem mais judeus, por medo de assimilação ou outros problemas que aconteceram, deixam isso aqui crescer para ficar uma marca bem forte e bem chamativa. Mas aí é opcional. Tá, tô vendo que a sua tá bem discreta, né, o seu payout. Sim. Ótimo. Deixa eu voltar a câmera para mim aqui e vou falar, gente, um dos propósitos desse canal é a quebra de estereótipos, né, quem me acompanha há mais tempo sabe disso. É muita coisa que só serve para alimentar o desentendimento entre as pessoas. Então, eu queria perguntar para você, Rabino, quais são os estereótipos associados aos judeus ou a um judeu que você gostaria de quebrar aqui agora para a gente desmistificar? Olha, para te responder isso, Dani, gostaria de dizer que o judeu, ele tem muito aquele famoso humor judaico. Então, tão falado já pela família o Roberto Marinho, o Jô Soares, o próprio Silvio Santos, um grande empresário, Roberto Justus no SBT, que o humor judaico ele é necessário até por sobrevivência. Então, o estereótipo ele é formado mesmo muitas vezes com agressividade. Né? É um dos povos, se não o povo mais perseguido da história, que sempre tem que trocar de país a cada geração. É incrível. Então, estereótipos mais famosos são pão duro, e tudo isso tem motivo do porquê. Se der pão duro, não abre a mão nem para estender para falar contigo. Nem para dar tchau. Nem para dar salão. Ou o judeu, ele é da nova ordem mundial. Ele é um grande maçom, tudo é do judeu. Se tem alguns judeus famosos, e tem mesmo, é tudo do judeu. Então o Elial aqui no fundo, ele está tudo tramitando para a ordem mundial. Isso também é bem famoso. Outra coisa é questão de raça superior. O judeu ele quer matar outros povos, ele quer destruir, ele odeia outras raças humanas. Estereótipos mais assustadores que você vê no interior de alguns lugares do mundo é que o judeu, por exemplo, por que ele usa kippah? Eu escutei isso no interior do Rio de Janeiro, você acredita que é para tampar os chifres, porque tem alguma coisa demoníaca. Então isso é bem famoso também, ou que a gente come sangue junto com a matzá, com o famoso pão do Pessah, porque aí teria algum ódio relacionado ao cristianismo, então a gente é culpado pela questão de Jesus, então a gente come sangue, e eu posso falar um montão. A gente não tem relação com a esposa direito, porque tem aquela camisa chamada tzitzit, a famosa camisa, que ela tem um buraco no meio que é para botar a cabeça. Então, quanta gente acredita que quando vê aquilo no varal, é porque o homem não pode encostar na esposa quando vai estar tendo relação, então aquele buraco é só para as partes genitais, para não ter toque, quer dizer, não tem nada a ver, aquilo é uma camisa. Olha, posso ficar aqui falando o dia inteiro. Não tem fundamento, então, se eu falo. Não tem fundamento. Essa do tzitzit não tem fundamento. A questão do pão duro tem um fundamento falso. O judeu, como ele sempre foi perseguido, ele teve que sair de um país para o outro, ele começou a desenvolver o mercantilismo. Ele começou a pegar grãos de um lugar, ferro de um lugar. O próprio nome Brasil, no hebraico, Brasil, vem da palavra barzel, que é a mesma palavra que é ferro.
E a princípio foi dado por judeus holandeses e marroquinos do norte do Brasil. Ou seja, a partir do momento que você tem judeus que toda hora estão sendo perseguidos, eles pensam, para onde eu vou agora, eu preciso levar uma coisa que vale a pena. Então, já que ele guardava coisas, ele era imediatamente chamado, pô, se você é um pão duro, você está sempre guardando, está sempre escondendo alguma coisa, e por aí vai. Isso é uma coisa muito legal de falar também, que eu já falei várias vezes no canal. Uma das coisas que as pessoas mais me perguntam é, Dani, você está aí há 20 anos, os turcos são pão duro mesmo? Não, gente, não é não. Eu acho que eu não conheço um povo mais mão aberta. Eles são generosos a ponto de doer, né? É um mito que existe a respeito do povo. Sabe-se lá como começou, né? O turco até é uma coisa que eu acho que não é legal. Eles são bastante generosos a ponto de se endividarem por outras pessoas. Eles fazem isso, sabe? Não tem parente passando dificuldade. Falou assim, porque não precisa de terminar a palavra, ele tá lá, não precisa de pedir empréstimo para banco, eles se ajudam, sabe? Então, é uma coisa que realmente não tem sentido, não tem base, gente. Então, tá aí também o Rabino falando que isso é um mito, né? O negócio do pão durismo. E, Dani, se você permitir, vamos falar uma coisa rapidinho relacionada a isso. A prova que o árabe também, ele é um povo muito farto, né? E, obviamente, que árabe também é uma nomenclatura muito geral, que você tem o árabe, a Arábia Saudita, e tem o islamismo, né, 1 bilhão, quase 800 milhões, mas o árabe, ele é um povo farto. Olha a comida, olha a culinária. Praticamente toda a culinária da minha família, que nós somos judeus do Oriente Médio, ele é árabe. Então, nós comemos hummus, tahine, tabule, nós comemos marsh, nós comemos cada comida que muita gente fica é tudo árabe. Isso é a primeira coisa. O povo árabe é extremamente farto, até não poder mais. E número 2, a minha família, quando foi expulsa do Egito, os egípcios não concordavam com isso. E os egípcios fizeram uma festa para a minha família, chorando, porque não queriam que a família do Egito fosse embora. Então a gente vê como é que, inclusive, o judeu e o árabe têm coisas bastante parecidas, entre elas a fartura e se ajudar. Quantos árabes moram juntos aqui em Israel, mãe e filho, parece aquela família de ursinho, todo mundo morando junto, isso é muito bonito, isso tem que ser prezado pelos outros povos. Então, já que você entrou nesse assunto, você tem convivência com árabes muçulmanos? Olha, eu vou ser bem sincero com você, Dani. Em Israel, você deve saber que a situação não é a coisa mais simples do mundo, né? Aqui a gente tem um choque cultural muito grande. Então, é triste isso, muito triste. Existe uma frase, né, que eu escutei uma vez de um filósofo francês, e eu trago para cá. O que é a guerra? A guerra é quando dois jovens que não se odeiam precisam se matar por causa de dois velhos que são ricos e se odeiam mesmo sem se conhecer. Então, a gente vê que aqui em Israel, você olha para um árabe, o árabe te olha, infelizmente, ainda mais em Jerusalém, que às vezes pega fogo o clima, existe uma suspeita. Daqui a pouco estão os dois batendo papo e vendo que o assunto é muito parecido. Incrível. Muito parecido. O abate, não comer porco, e não sei o quê. E circuncisão. Exatamente, circuncisão. E daqui a pouco está rindo um com o outro. Eu moro aqui há mais de 10 anos e vejo isso bastante. Óbvio que sempre que existe o radicalismo em qualquer religião, e a religião ela é uma coisa que pode ser perigosa, aí fica complicado. Óbvio que, por exemplo, em Jerusalém, de acordo com os estudos do Mossad, que é a inteligência de Israel, existe uma tentativa, ou de faca, ou de pedra, uma tentativa de 30 atentados por dia em Jerusalém. Então, você vai ficar em alerta. Só que você tem que entender que isso é 1%, ou 2% ou 3%, e você tem uma maioria que quer ser feliz e quer desconhecer. Então, eu já vivenciei muito isso, seja em shopping, para fazer negócio, para comprar um óculos, e aí você começa a ver quantos tabus são bobos e são odiosos à toa. Deixa eu perguntar uma coisa na prática. Por exemplo, você sai com uma receita de óculos, você compraria numa loja árabe? Exatamente. Por exemplo, esse óculos que eu estou agora, eu comprei numa ótica no centro de Jerusalém, e até por isso que eu contei essa história. Eu comprei numa loja árabe, e aí um árabe, ele não era muito religioso, e às vezes isso facilita para ele falar, olha, eu sou de boa, hein? Porque ele quer, às vezes, deixar claro que está tudo bem. Então, às vezes, quando um dos lados não é tão religioso, ocorre uma facilitação, porque toda religião que é levada ao extremo inicia-se o seu perigo. Então, quando o cara chega para você e te fala, ô Rabino, olha, eu sou árabe, mas eu não sou tão religioso.
Eu não vou te falar certas frases que eu acho que eu vou interpretar de forma radical. Eu tô aqui junto contigo. Israel, para mim, é tudo de bom. Aí abre-se uma conversa e a gente vê o quanta coisa dentro das religiões são pura besteira ou propaganda falsa. Que maravilha, né? Bom, gente, complementando o que o senhor está falando aí, eu entrevistei uma outra judia também, humanista judia por parte de mãe, a Karina Stanger, eu não sei falar o nome da Karina, gente, a Karina está aqui também no canal. A Karina mora com 3 muçulmanas, lá em Haifa, né? E ela tem uma convivência com essas moças, ela é acadêmica na Universidade de Israel. Ela disse que nunca teve problema algum por ser judia no meio das muçulmanas, que até frequenta lugares que elas vão também, né? Elas se contraem todo muçulmano, com hijab e tudo. A Karina não é ortodoxa, então ela não cobre os cabelos. Então, ela disse que é o protótipo, assim, da convivência perfeita, aquilo que ela vive em casa, que é uma beleza, ela é muito bem aceita na comunidade dos jovens, lá onde ela vai, dos muçulmanos, tomam seu chá, seu café juntos e conversam, nunca teve um clima ruim. Será que, você acha que, talvez é uma coisa muito hopeful, esperançosa da minha parte, mas será que o pessoal mais jovem, principalmente os acadêmicos, tende a fazer essa diferença, dissipar um pouco? Olha, Dani, eu vou te falar uma coisa, assim, eu vou ser bem sincero com você. A realidade é o seguinte, a realidade é assim, aqui em Israel, o clima onde ele é mais complicado, em Jerusalém, né, ou parte da Cisjordânia, mas entre os judeus e árabes da Cisjordânia não tem tanto problema porque moram árabes. Dentro de Jerusalém moram os 2 povos. Quanto mais você está em cidades, onde você encontra pessoas não religiosas, e olha que isso eu estou falando em contra-religião agora, você encontra a paz maior. Agora, obviamente que existem frases fortes em todas as religiões. No judaísmo existem frases muito fortes relacionadas a certas coisas, no cristianismo e no islamismo. No islamismo, não dá para fugir de certas questões. Por exemplo, no começo do Corão tem uma questão que o povo judeu é o povo do livro, mas depois em Medina parte dos judeus não se converteram, então houve uma coisa mais dura em relação aos judeus, tanto que, né, os judeus dizem que quando vai viajar para a Arábia Saudita ou certos lugares, não é exatamente que deve ser permitido ou não. Então, se aquela pessoa da religião é muito religiosa, ele vai ficar meio confuso. O judeu vai ficar confuso porque ele vai pensar, peraí, mas não é todo árabe que é meu inimigo? Ele pode pensar assim. E o muçulmano, por outro lado, ele vai pensar, peraí, mas não tem aquela comparação famosa do Islã radical de judeu é porco e macaco e eu tenho que odiar ele? Então, infelizmente, quando tem pessoas que são muito religiosas ou tendem ao radicalismo, é problema. Agora, quando você tem pessoas que abrem mão do pé da letra para se conversar ou pegar outras interpretações mais saudáveis, a gente vê como Haifa, onde judeus e árabes moram perfeitamente juntos, e deixa estar também que o Estado judeu ele é laico e ele é totalmente, pois ele permite casamento gay, ele permite aborto até certa idade, até certo mês. Então você tem também o árabe lá, muitas vezes em Haifa, homossexual, usando brincos e tal, e ele não vai ser morto por causa disso. Então você tem uma facilidade muito grande no norte de Israel dos 2 ficarem muito juntos. Isso é muito bonito de se ver. O Estado de Israel é laico? A lei israelense, né? A lei israelense, pois, há 2 anos atrás passou no parlamento, ela tem um panim vepartsup yehudi, que em português significa que ele tem forte tendência e demonstração na sua cultura judaica, isso não há dúvida nenhuma. Mas a lei pode ser feita por um árabe dentro de Israel, de acordo com a Sharia, um cristão pode casar, tanto que a cidade velha, né, de Jerusalém, ela é quase que metade, pelo menos, cristã. Então você pode fazer casamento cristão, você pode fazer casamento da Sharia, você pode ser homossexual, você pode casar como homossexual, você pode fazer o aborto. Eu não sou a favor de muitas dessas coisas, mas quase tudo, entre aspas, a maconha hoje em dia já é permitido o fumo da maconha, a maconha medicinal já é... Então Israel é muito tendência europeia. Ele é quase que tendência europeia e a Constituição israelense é muito baseada na Inglaterra. Então existe muita tranquilidade nessa questão da laicidade, né, do sentido laico dentro de uma vida. É muito comum isso em Israel.
Porque eu fiquei sabendo o seguinte, que, por exemplo, para casamento não existe união civil aí, casamento no civil, você tem que casar na religião. Então, portanto, se você vai se separar, você tem que ir junto a um tribunal rabínico, não existe um juiz de paz secular. Isso é verdade? Procede? Sim. O único poder que a gente tem atualmente dentro do legislativo que se encontra na mão religiosa, para todas as religiões, é a parte de casamento. Porque o casamento, se a gente estudar lá atrás, isso dá um debate muito gostoso, mas o casamento, ele por si só é uma ideia religiosa. Ele é uma ideia que partiu de religiões ou tribos, né? A pessoa poderia dizer, não, eu quero ficar com a pessoa há 10 anos, eu não estou casado com ela. E não funciona assim. No Brasil, se você mora com alguém de 5 anos, mesmo não casado, vai valer a lei depois de divisão de bens. Então, da onde puxa-se isso? Puxa-se de uma ideia religiosa. Então, se você quer casar um muçulmano aqui, pelo religioso, clérigo muçulmano. Se você quer casar na igreja, você tem que casar pelo clérigo, no caso, padre. Então, a parte realmente de casamento, ela fica no religioso. Tirando isso, nada mais pode obrigar alguém por causa de uma religião. Tá. Só para terminar no casamento, é verdade que se o homem não ceder o divórcio, não há divórcio? É verdade, sim. É verdade, sim. Tanto a assinatura do casamento quanto o divórcio é dada pelo homem. Mas a Torá, ela tem algumas regras bem duras quanto a isso. Existe um famoso sábio judeu chamado Maimônides. Ele foi um grande filósofo, intelectual, muito famoso no mundo inteiro, discutia com Aristóteles e Platão, não na mesma época, eles não viveram na mesma época. O que ele fala? Ele traz uma lei da Torá que diz que toda vez que a justiça ou a bondade não é feita, então você tem que agir com dureza proporcional à situação. Então, vou te falar uma regra bem dura. Se o homem não quer dar o divórcio por bem, a lei da Torá diz que ele vai ter que dar por mal. O que se faz na Torá é muito duro. Se manda policiais na lei da Torá prenderem a pessoa e começarem a fazer inicialmente todo tipo de tortura psicológica, e se não, inclusive até, talvez, bater na pessoa até ela dar o divórcio. Porque a Torá fala que é inadmissível ele não deixa uma mulher continuar sendo feliz. Então, isso é uma regra da Torá, que precisa ser cumprida, e é cumprida até hoje nesse quesito. Maravilha, ok. Então, a próxima pergunta é o seguinte, uma coisa que eu tenho curiosidade, que eu tive curiosidade é o seguinte, como a gente falou lá no início, gente, o Rabino tem um canal no YouTube com 29 mil inscritos. No seu canal, você dá aula sobre o judaísmo. E lendo os comentários debaixo dos seus vídeos, muitos são leigos como eu, né? São pessoas interessadas no judaísmo. Queria te perguntar o seguinte, como funciona isso? Se a premissa estiver errada, o senhor me corrija. Como funciona isso se a conversão não é aceita pela ortodoxia? Então, vamos lá, Dani. Como é que funciona? Eu vou te falar uma coisa interessante. 70% do meu público, ele é de não-judeus. E entre eles, a maioria são de cristãos, entre eles católicos e evangélicos. E eu tenho mais ou menos, de acordo com o Google Analítico, por questão de países, uma premissa de 3% de muçulmanos, alguns que vêm falar diretamente comigo e alguns que eu entendo pelo local e pela fala da pessoa, no próprio nome, no Facebook e tudo mais. O judaísmo, ele não é uma religião proselitista. Nunca houve uma história do povo judeu que ele foi pelo mundo, por exemplo, matando, convertendo à força. Então, de novo, é o problema do radicalismo da religião. O povo judeu sempre lutou por Israel. Verdade, Israel sempre foi lutado. Mas nunca, por exemplo, chegou o povo judeu um dia na Itália, falou, galera, a Itália, a partir de hoje, ela vai ser judaica, a gente vai fazer um campo de concentração para resolver isso. Não tem. Ou quando acabou o Império Nazista, Israel, 3 anos depois, já tinha um Estado israelense. Nunca se vingou e teve guerra com a Alemanha. Nunca foi um estilo judaico. Agora, no povo judeu não existe proselitismo de bater na porta e falar, olha, vem cá, você já escutou sobre a Torá? Então, chega lá, vamos embora, junto com a gente, nós nos amamos. Não tem isso mesmo. Sabe que o judeu, ele é um povo que eu falo que nem o time do Brasil lá de futebol, ele é igual o Flamengo. Ou ele é amado, ou ele é odiado. Ou ele é amado porque ele vive no cantinho dele, não quer encher o saco de ninguém, vive com aquele chapéu andando no canto da rua, ou porque parece que no fundo ele não faz nada, mas ele é o pior de todos. Então ele é amado ou odiado. No judaísmo ortodoxo, a pessoa pode se converter. Eu mesmo trabalho ajudando várias pessoas que se convertem em Israel. Como funciona? Se a pessoa quiser se converter, ele precisa somente mostrar alto nível de entendimento sobre a religião
e real fidelidade ao Deus único, que não tem idolatria, que por sinal é igual ao islamismo, que não aceita de forma nenhuma a idolatria, né? Então, no judaísmo, a pessoa fica por volta de 3 a 5 anos se convertendo, vem para Israel, passa pelo rabinato, tem 2 rabinatos que convertem, e aí vida feliz, ele recebe cidadania israelense e mora aqui. Eu mesmo tenho muitos alunos que eu ajudo a converter, só que na ortodoxia, eu concordo com você, a sua até premissa de achar, né, será que é permitido ou não. É duro na queda, não é uma questão de, galera, chega aí todo mundo. Realmente não é assim. Então pode haver sim a conversão, não existe uma lei 100% dizendo não interessa o tanto que você sabe da Torá e do Talmud, que ser nada, você não existe isso, pode sim haver a conversão, pode ir junto ao Beit Din e fazer a conversão, pode. Com certeza, tanto, Dani, que a palavra em português prosélito, ela vem de uma palavra em latim depois do hebraico que vem de ger, que significa convertido. Então é uma palavra que é muito usada, tanto que Deus fala agora, na porção semanal que a gente estuda da saída do Egito, ele fala, você não serás duro com um estrangeiro, porque você já foi um estrangeiro no Egito na época da guerra toda, né, das 10 pragas. Ou seja, você nunca serás duro com uma pessoa estrangeira, porque você já foi estrangeiro em outra terra. É um dos 613 mandamentos esse. Uhum. Eu vou puxar isso aqui para os meus amigos aqui do Islã, a questão da conversão, que é uma coisa que me incomoda. Eu já conversei com o Sheikh também com um acadêmico de Medina sobre isso, está saindo já, o vídeo já saiu, depois que saiu do Rabino, vocês já viram o vídeo do acadêmico islâmico. Uma coisa que me incomoda, eu nem sou muçulmana, é a questão das conversões de modismo. Eu acho uma falta de respeito com a religião, com qualquer religião que seja, sabe? Então, para o lado aqui do Islã, existe bastante conversões a partir das personagens que eles veem nas novelas, né? A dona Jade, ela quer ouro, a pessoa quer falar aquelas palavras, inshallah, mashallah, a pessoa quer fazer aquilo parte do vocabulário dela, igual falou o Sheikh, que faça, não tem problema, não existe regra contra isso, mas a senhora não precisa me converter para falar mashallah, inshallah. Então, eu queria saber como que está hoje no judaísmo esse pé? Tem muita conversão de Taubaté? Tem muita coisa errada acontecendo? Não, né? O tribunal parece que é bem... Então, Dani, realmente o povo judeu ele tem bastante motivo para ser duro no proselitismo, porque também na questão das guerras, quando a gente estava em Espanha e Portugal e teve a Inquisição, depois a gente foi para Marrocos, Turquia também teve quando Constantinopla se tornou Istambul, na época das Cruzadas, a gente também teve problema. Aí depois quando você foi para o Egito, em Cairo, Alexandria. Então o que acontece? Se o rabinato não for duro, não só vai entrar pessoas que não são religiosas, vai entrar também qualquer tipo de pessoas como espionagem em época de guerra, como acontece toda hora em Israel. Então toda hora tem alguma ideia de um neonazista da Alemanha que tentou 3 anos morar em Israel, quase conseguiu se converter, foi descoberto e foi retirado. Então tem muito medo, esse medo mesmo. Agora, isso é no judaísmo mesmo, ou seja, o judaísmo que a gente tem há 3.300 anos. Há 150 anos atrás, depois de Karl Marx, que é o socialismo inicialmente judaico, mas que o judaísmo não é muito a favor, inclusive trouxe muita coisa ruim de acordo com a Torá, que é o comunismo, o socialismo brutal, Coreia do Norte, né, Mao Tse-tung na China, Cuba e por aí vai. Ele prega uma ideia de que não, seja um judeu em casa e cidadão lá fora. Então todo mundo se converte. Isso é o judaísmo reformista. Eu respeito muito, tenho amigos reformistas, tenho um canal muito aberto meu, mas é assim como você falou. Você gostou como é que fala inshallah? Você gostou? Pô, cara, então, vem com nós, vamos nós juntos. E ainda fala um português bem fofinho assim, de rua, e o cara vira judeu. Isso é muito normal mesmo. E eu vou te falar mais uma coisinha, Dani, desculpa se eu estou me alongando. A questão do modismo, que você falou que te incomoda e me incomoda muito, é que isso é a própria falta da preservação da autocultura. Quando a pessoa não estrutura a sua cultura, quando ele não tem uma família onde a ética e moral é ensinada, então o modismo te leva para tudo. Você tinha aquela novela O Clone, então todo mundo tem que virar muçulmano. Aí você tem agora uma famosa série na Netflix, todo mundo tem que virar judeu. Por que existe essa apropriação cultural? Porque as pessoas estão sem cultura. O nome já diz, apropriação cultural. Então as pessoas estão sem ética e moral interna.
sem amor próprio. É igual aquela ideia de abrir a geladeira toda hora, sabendo já que não tem nada lá dentro, né? Você fica abrindo 10 vezes. Se você está vazio, você fica procurando qualquer coisa para te preencher. Isso não tem que ser um motivo para conversão. Maravilha. Ó, gente, como eu gosto do meu canal. Pode falar isso? Pode, né, gente? Eu acho que foi uma explicação muito clara para quem entendeu, entendedores entenderão. Eu espero que vocês realmente coloquem mais dentro da geladeira do que abrir e saber que não existe nada dentro que está vazia. Muito importante isso. Agora, eu estava vivendo para este momento, que é a pergunta 4, e a gente vai terminar, já vou deixar o Rabino ir. Eu vi um vídeo dele, gente, que é passo a passo da alma, uma coisa parecida, passo a passo da alma após a morte. Eu fiquei completamente em choque, estarrecida. Talvez eu esteja falando besteira, mas eu achei muito parecido com aquilo que hoje cientistas tentam nivelar em laboratório, que é a vida após a morte. Os físicos quânticos, eles medem, né? Já fazem laboratório com isso, com as experiências quase morte. Eu achei muito parecido com aquilo tudo que você falou. A alma se desprende do corpo, olha só essa frase, a alma se desprende do corpo, sente flutuando, enchendo como se fosse um balão. A alma sabe que o corpo faleceu, parafraseando, né? E consegue ver e ouvir tudo no plano físico. Então, a pessoa que morreu, por exemplo, igual ele falou no vídeo dele, no hospital, ela vai conseguir ver o corpo falecido e vai conseguir ouvir tudo, os parentes, o parente chorando, aquela coisa toda. E ela tem os sentidos mais aguçados que tinha quando no plano físico. Gente, isso é física quântica. Rabino, me explica o que é isso. Então, Dani, vou te falar uma coisa bem interessante. A Torá, ela tem exatamente 3.300 anos. E desde Abraão, né, que tem muita ligação aí com o nosso povo primo, os árabes, né, que é Ismael, a gente vê que é falado na nossa Torá, principalmente na Torá oral e Kabbalah, é falado muito sobre a questão da alma. Então, a Kabbalah, ela é uma parte intrínseca da Torá e que ela fala sobre os segredos que existem da alma. Ela fala, por exemplo, que uma coisa que antigamente não podia se compreender. A alma, ela não é vista, ela não é sentida, mas ela é a própria pessoa e o corpo é somente uma roupa que cobre a pessoa. Então a Torá fala que essa alma ela vai reencarnando e voltando para a vida até ela completar o seu objetivo. E aí, o que é interessante? Aqui em Israel, eu participo de estudos que a gente, por exemplo, supervisiona o peso, a massa, quando uma pessoa acaba de falecer. É incrível que sempre que a pessoa acaba de falecer, ele perde uma gramagem exata. Ou seja, que é sempre exatamente por volta de 60 gramas, que quando a pessoa desliga a área cerebral, inclusive a Torá fala que a morte é pelo cérebro e não pelo miocárdio, que causou muita dor no mundo, né? Então, eu conheci inclusive um rabino aqui que teve uma morte clínica famosa por 19 horas, ele conta tudo. A minha sogra, que era zero religiosa, com 20 anos também passou, e a gente vê que praticamente o mundo inteiro conta a mesma coisa. Esse passo a passo é trazido na Kabbalah, já que foi escrito, né, há 2.000 anos atrás, detalhe por detalhe. E hoje em dia a gente acompanha também com física quântica todas as passagens da Torá, inclusive por uma coisa chamada foto de Kirlian. É quando você pega todo o campo magnético, que é o calor em volta da pessoa, e você procura cores ou pequenos espasmos de sentimentos em volta da pessoa, mesmo viva, e você consegue entender um pouco melhor a alma. Isso é um estudo que se faz de Kabbalah, junto com o fundo de olho, que é o estudo pela íris também que a gente faz, ou a leitura de mão, que também é uma coisa muito famosa na Kabbalah. Tudo isso para a gente tentar entender cada vez mais a alma e como ela funciona, porque a alma é o verdadeiro eu. E a gente se preocupa muito com ela, muito mais que com o corpo. Eu fiquei em choque, porque eu esperava o seguinte, as outras duas grandes monoteístas, né, o cristianismo e o islã, é muito lúdico, né, céus, eu não vi céu hora nenhuma na hora que eu estava ouvindo o vídeo do senhor, que eu li também depois, eu não vi céu, eu vi anjo, você falou anjo, mas aí depois você explicou o que é o anjo, aí, então eu vou te perguntar, você entendeu qual é a minha pergunta, né? Tem céu e inferno, vocês acreditam nisso? Então, na Torá, a gente fala que o que é a ideia de céu e ideia de inferno? Ela é muito longa no seu entendimento e, resumindo em uma, duas frases, é o seguinte: o Gan Eden, que seria o lugar paraíso, ele era físico, ele era o início da humanidade. O início da humanidade era um lugar completo e perfeito. Isso, para a gente, é o paraíso. E quando
a humanidade começou a fazer coisas erradas, ele começou a utilizar do seu lado o instinto animal para errar, então essa espiritualidade do bem, ela se afastou desse mundo. Isso a gente chama de mundo vindouro. Então ele não é um lugar físico, ele não é um lugar onde você vai ficar num pomar passeando e a menina com vestido branco saltitando, não tem isso. O que existe é a espiritualidade do bem. Toda a espiritualidade da bondade, ela se afasta quando você traz o mal, porque a escuridão, ele por si só, ele não é coeso com a luz, ele afasta a luz. Então, a partir do que o ser humano melhorar como humanidade e espiritualidade, ele vai trazer esse bem para cá. Tanto que é uma profecia de Miqueias, do profeta, que o mundo vai chegar no momento onde todos derreterão as suas armas e não haverá mais guerra, a ponto que o leão deitará do lado de um cordeiro e ambos ficarão felizes. Então você vê que é tudo para esse mundo. Existe mundo espiritual, alma vagando, existe muita coisa pesada e interessante para Kabbalah, mas não pode ser visto dessa forma pelo judaísmo, senão vira marketing, do tipo, você não está fazendo isso não? Vai para o inferno. Isso não existe no judaísmo, porque até um povo que estuda tanto e lê tanto, ele não vai cair numa dessa de, você não me deu dinheiro, não me deu dízimo, não fez o que eu falei? O inferno te espera. Não existe isso. Deus, ele não é uma coisa de toma lá da cá. Uma mãe não faria isso com o filho. Uma mãe não pega o bebê no colo e falaria, você não mamou direito? Vou jogar você no chão. Por que Deus faria isso com o ser humano? Não faz sentido. Eu vi outro dia um vídeo seu também, que você estava ralhando com o pessoal. O que o pessoal fez? Que foi, eu acho que imprimiu o nome de Deus, Hashem, não sei o quê, e imprimiu e colocou na parede. O que é isso? O que aconteceu? O pessoal não gostou, não. Olha, Dani, você está lembrando do meu canal mais que eu. Isso aí. Você é demais. Brincadeira, uau. Então, Dani, é o seguinte, o judaísmo, ele trabalha muito em cima de espiritualidade por meditação, pelo que você vê. Tanto que a numerologia da palavra natureza é a mesma numerologia da palavra Deus no hebraico. Para dizer que uma das formas de você conseguir entender Deus com mais facilidade é só é só assistir 1 horinha de Discovery Channel por dia, você começa a ver a criação do mundo perfeito. Então, quando você pega uma ideia muito sagrada, ela é muito brusca, ou seja, ela não está de acordo com a materialidade pesada desse mundo. Ela é uma coisa muito revelada. Então a Torá começa a dizer que isso, de certa forma, é uma forma de desprezo. É igual eu começar agora, Dani, falar, Dani, vamos aprender a ler a mão? Então, olha a mão aqui, isso. É uma forma de você falar, peraí, você vai ensinar um médico a fazer uma cirurgia no primeiro dia de aula? É uma forma de desprezo com uma espiritualidade tão elevada que precisa ser captada. Então, o rabino, normalmente, no judaísmo, a gente não gosta muito dessa ideia midiática. Como você falou, novela O Clone, não, agora tem a meditação da Kabbalah. Vamos todo mundo virar cabalista. Isso não pode ser judaico, vira propaganda, vira marketing. Então, vamos colocar em ordens práticas. Se eu, por exemplo, eu sei ler a mão, eu tenho essa intuição, eu aprendi de alguma forma, e eu posso ler a mão das pessoas por dinheiro? Então, a Torá, ela tem, em relação a ler a mão especificamente, o Zohar, que é o livro fundamental da Kabbalah, ele diz que é uma sabedoria que ela tem que ser conquistada e ela não pode ser muito passada. Por isso que também o judeu ganhou aqui um estereótipo verdadeiro em motivos não tão malvados sobre essa questão de que eles guardam segredos. Tanto que a maçonaria muitas vezes tem conexão com os judeus, inclusive em querer que os judeus participem. Isso tem em vários lugares do mundo, em Israel é muito forte, porque tem muita coisa de Kabbalah que de propósito está escrito em aramaico, codificado, de trás para frente, tudo para você não entender. Então isso é real. Então, se você sabe ler a mão, por exemplo, Dani, você pode ajudar alguém, a Torá fala que você pode ajudar alguém, mas você não deve explicar o que você está vendo, explicar a codificação daquele segredo, para você não banalizar uma coisa muito espiritual. E por dinheiro, a Torá fala que isso é chamado roubar o coração dos inocentes. É a coisa mais malvada que existe, né? Você pega alguém desesperado e fala, olha, vou salvar a tua vida, me dá R$1.000 e tal. Aí você pensa, se o cara é tão bonzão, ele é a mão de todo mundo, é o bonzão, eu consiga R$1.000 sem me pedir. Ele não é o bonzão? Então não precisa pedir R$1.000 para quem está tão desesperado. Então é proibido, completamente proibido no judaísmo, você usar de segredos da Torá para poder se autoglorificar. De segredos da Torá. Gente, agora nós entendemos, estamos entendendo. Olha que legal. Gente, eu convido vocês a participarem, a assistirem o canal do Rabino, é muito, muito interessante. Eu
eu falei com ele aqui em off, eu passei a sexta-feira inteira assistindo o canal do Rabino. Aí, de repente, me chega um café para ele, que a Berta, a esposa dele, me chega com um chá para ele. De vez em quando a gente ouve um bebezinho chorando. Sim. É assim, é bem familiar, é uma coisa bem legal se você quer aprender mais sobre o judaísmo, não necessariamente, gente, porque você quer se converter, que você acha que eles são o povo escolhido da maneira errada que você pensa. Então, aliás, vamos terminar com isso? Eu sou evangélica cristã, que geralmente parte daí, tá? Eu sou evangélica cristã, digamos, e eu acredito no povo de Israel, e Deus falou que vocês são os povos escolhidos, e eu quero ser judia por causa disso. Pode falar a verdade. O que o senhor acha? Se você me diz que você quer ser judia simplesmente por causa do povo escolhido, aí o que o Rabino normalmente vai te falar? Ele vai tentar entender o que você entendeu do povo escolhido. Isso. Naquele famoso filme, né, brincando, falando aqui do Homem-Aranha, que o tio do Homem-Aranha fala, olha, maiores poderes, maiores responsabilidades. A ideia do povo judeu não é ser melhor do que ninguém, mas é procurar uma responsabilidade da qual ela possa trazer um bem prazeroso e gostoso para o mundo. A própria nossa Torá, ela fala que Deus, está escrito na nossa Torá oral, ele foi, espiritualmente falando, para a essência de cada povo, dizendo, você quer a Torá? Antigamente, cada povo, por algum motivo, não aceitava. E a Torá fala, e a Torá própria pergunta, como vai ser feito com aqueles de cada povo que podem querer se converter, mas não são do povo judeu? A Torá fala, para eles vai existir a conversão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o povo judeu, ele não é uma genética específica. O povo judeu é feito de pessoas convertidas da Europa, brancos, negros, indianos, que são os verdeados. Você vê judeu de todas as cores. Então não existe essa questão de povo no sentido de eles são um gene dele. Então eu tenho que ser muito bom para ser igual ao judeu. Isso realmente não existe. O judeu europeu é branquinho de olho azul. O judeu da África é negro. Uhum. Qual que é a ideia? Significa que a gente partilha das mesmas ideias da Torá. Se alguém chegar para um rabino e falar, eu quero ser do povo escolhido, ele já está entendendo que muitas vezes você está pensando sobre raça importante, e aí começa a virar um modismo muito perigoso. E isso é totalmente proibido na Torá. Tanto que existe uma lei, um dos 613 mandamentos, que quando uma pessoa se converte, a Torá fala que você tem que amar duplamente o convertido. Por quê? Porque ele não nasceu judeu, e ele mesmo assim chegou na espiritualidade, quer se conectar com Deus, independente de ser judeu ou não, porque ele pode também não ser judeu. E ele é uma pessoa muito elevada, você tem que amar ele. Aproveitando dele um pequeno comentário, se a pessoa não quer se converter, eu digo para vocês de verdade, é a única religião do mundo que eu conheço, e se uma pessoa não quer se converter, ele pode simplesmente seguir as 7 leis noéticas, que é de Noé, aonde ele faz todas essas leis e ele é considerado um sábio entre as nações. Eu te pergunto, por que o povo judeu seria melhor que os outros? Se a própria Torá diz que quem não é judeu, ele pode simplesmente se conectar com Deus, estudar a espiritualidade, ser uma pessoa boa, ele vai ser chamado um justo entre as nações. Ele pode ser muito mais elevado que um próprio judeu. Então a Torá aqui já está te passando a ideia que tudo isso é uma grande besteira. Cor, raça, é uma grande... Essa é a perfeita bobagem do ser humano. A gente tem que estar acima, a gente é a alma, a gente não é um corpo. Ai, Rabino, eu posso fazer uma última pergunta a respeito disso? Eu já estou te liberando, prometo. Eu ouvi outro dia que, não sei de onde, foi do YouTube também, se você tem sobrenome o Cordeiro, o Carneiro, você é judeu, você é pertencente a uma das 7 tribos judaicas. Isso procede? O que é isso? Então, Dani, como você mesmo falou, o modismo ele ataca em todas as áreas, né? Ele tem muita questão do imediatismo. Porque o ser humano ele é assim, desde a gente tem criança, Dani, você também tem, não é? Tem. Tem um filho de 12 anos. Baruch Hashem, que tem até viva até os 120, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente vê que a criança ela é muito imediatista. Ela quer tudo agora, e tudo que você fala, ela acha que é para ela. O ser humano, hoje em dia, ele está muito infantilizado. Ele quer tudo imediato. Então, a mesma coisa acontece com o sobrenome. O sobrenome é Cordeiro, Carneiro, ou tem uma coisa de planta, Oliveira, por aí vai. Isso sempre significa que ele tem uma ascendência judaica, mas jamais que significa que ele é judeu. Aonde é a ascendência judaica? Os cristãos novos. Porque a gente sabe que os judeus, quando foram expulsos de 1500 de Portugal e Holanda, eles foram lá
e pegaram grande parte do Norte e Nordeste. Dani, saiba você que os nomes das cidades do Norte e Nordeste, quase todas são em hebraico. Hebraico perfeito. O Pará, por exemplo, Pará significa vaca. E hoje em dia é o terceiro maior rebanho do mundo no norte. Ou seja, muita coisa está em hebraico. Os judeus fugiram para lá. E depois os judeus holandeses, quando foram expulsos do Brasil, eles foram lá e fundaram a cidade de Nova York. Mais à frente. Então a gente vê daqui que os judeus passaram pelo Brasil, Norte e Nordeste por muito tempo e foram convertidos à força. Então realmente muitos deles eram judeus. Mas a partir do momento que houve um casamento com uma mulher não judia, não é mais judeu o filho, porque o judaísmo é pela mãe. A Torá fala que a mãe é quem tem o poder espiritual de passar a alma, e não o pai. Então é pela mãe, é pela mulher que a gente segue o judaísmo. A única religião, inclusive, do mundo, a mulher ela tem a presença fundamental do quem é judeu ou não. Até a maçonaria, a mulher não pode entrar. Você pode perceber, o padre não casa. No islamismo também, que eu vejo muita coisa parecida com o judaísmo, a mulher sempre tem uma posição meio ali. No judaísmo é o seguinte, se sua mãe é judia, você é judeu. Se não é, não é. A mulher tem a única força de passar o judaísmo para o filho. Nós já falamos aqui extensivamente, né, já conversamos com 2 judias por parte de mãe, né, que eu chamo de judia raiz, fui chamada a atenção por e-mail, as pessoas vieram atrás de mim, meu pai é judeu, Dani, poxa, não fala assim, amigo, desculpa, mas não sou eu que vou, eu não estou reinventando a roda, né, é da religião suas, ué, não, a religião se passa pelo ventre, pelo que eu entendo, pelo que entendemos, né, não sou eu que estou falando isso. Gente, vou convidar vocês a assistirem o canal do Rabino Eliyahu Haski. Eu estou falando o nome dele mais ou menos errado, eu não falo com aquela chiqueza de pronúncia, né? Como é que é o nome certinho? Ele é o Haski. Ele é o Haski, tá? Então tem que dar uma coisa na língua aí. Gente, é o seguinte, eu vou deixar aqui no box de informação. Prestem atenção, crianças, prestem atenção. Dani, onde está o canal do Rabino? Vocês vão me perguntar e eu vou ficar chateada com vocês. Vamos por partes. Tá no box de informação. A Dani, não sei o que é box de informação. Esquece então, eu vou deixar num comentário. Eu vou colocar o meu grampeado lá em cima, Sobrevivendo na Turquia. Canal do Rabino, é só ir lá nos comentários que tá lá. E se inscrevam também e participem das palestras dele. Ele também é muito ativo no Facebook, então eu vou deixar a palavra com você e a gente termina. Dani, quero te agradecer muito, muito por essa entrevista. É uma atitude não só de uma pessoa que busca verdade, mas simplesmente honestidade e muita humildade. A sua forma também de olhar, de falar, muito centralizada, mostra o quanto você realmente não está fazendo isso só para ter um canal. Você, muito pelo contrário, está fazendo isso para dividir informação e trazer riqueza para todos os seus alunos e seguidores. É possível ver isso no seu olhar. A forma de você ser uma forma muito fofa de ser, porque é uma forma humilde. Eu espero que pessoas, como eu, inclusive, possa aprender muito de você aqui, como a nossa Torá diz, quem é o sábio, aquele que aprende de todo mundo, é que a gente possa se tornar seres humanos mais elevados nesse mundo, porque só assim a gente vai destruir o ódio, que é o sentimento mais baixo do mundo, e pessoas como você estão ajudando a trazer esse amor, essa paz, essa tranquilidade. Então, realmente, eu fiquei muito grato. Eu não acreditei quando a menina falou, não, uma mulher que mora... são atitudes que a gente não imagina diariamente, e eu agradeço demais pela pessoa humilde, honesta e fofa que você é. Muito obrigada. O Sheik me fez chorar, o Rabino também quase me faz chorar agora. Vamos terminar, porque senão vira aquela coisa. Então tá, gente, muito obrigada. Até o próximo vídeo. E lembrando a vocês que mais depoimentos chegando. Essa semana aí pra frente nós temos Irã, nós temos Índia, temos 2 Índia, tá? Então, fiquem ligadinhos. Se não se inscreveram ainda, se inscrevam no canal. O canal é para vocês, tá, gente? Então, é só apertar o botão, não paga a inscrição, não gostou daquele vídeo, pula, assiste o próximo, então fica aqui com a gente. Muito obrigada. Boa tarde, Rabino, tudo de bom. Tudo de bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.